Levítico capítulo 23, eu farei a leitura do verso 23 ao 25 inicialmente, mantenha a sua Bíblia aberta, no decorrer do sermão farei a leitura do restante. Assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Oremos. Pai, te louvamos, bendizemos, adoramos ao teu santo nome. O Senhor é quem nos convocou e aqui estamos reunidos, ó Deus, para adorar ao teu santo nome. Nós rogamos ao Senhor mais uma vez, ó Deus, que continua a falar ao coração da tua igreja, a alimentar o teu rebanho, ó Deus, com a tua palavra, com o pão da vida, com o alimento que nós carecemos, para o nosso crescimento, para a nossa convicção de fé, para o nosso fortalecimento diário, para a certeza, ó Deus, de que nós dependemos, carecemos inteiramente do Senhor, para, ó Deus, nos lembrarmos que somos pecadores e carecemos da tua graça, para sermos confrontados também, ó Deus, pela palavra do Senhor. Dirige a tua igreja nesta hora, que o teu Santo Espírito nos conduza, ó Deus, a um só coração, atentos à voz do Senhor. Nós oramos assim, agradecidos, porque o Senhor fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou lendo um livro em que, em um trecho, o autor ele vai comentar sobre o impacto da criação do relógio sobre a sociedade. E ele diz assim, a construção de uma nação exige a capacidade de sentir-se conectado com uma quantidade enorme de pessoas, muitas das quais jamais conheceremos ou veremos. O tempo religioso e o tempo natural servem para nos conectar com aqueles que partilham da nossa religião ou da nossa localização. Porém, o tempo abstrato do relógio, ele inaugurou uma nova era, porque as pessoas começaram a pensar de uma maneira diferente e elas se conectaram a um grupo maior de pessoas. E aí ele explica que há uma razão para isso, porque a princípio o tempo marcado pelo relógio não era cada um com seu relógio, o relógio ficava no centro da cidade e as pessoas passaram a marcar o tempo, a enxergar o tempo de maneira coletiva, ou nas torres, ou naqueles grandes relógios nesses centros das cidades. E aí ele vai explicar no livro que a criação de um simples mecanismo de marcar o tempo revolucionou toda uma sociedade e ainda impacta a maneira que essa sociedade enxerga o tempo. Eu quero dizer para os irmãos, lembrar aos irmãos, na verdade, que marcadores de tempo sempre existiram e nós vivemos isso, e eles moldam a forma como nós enxergamos e experimentamos o mundo o tempo inteiro. Nós olhamos para os nossos dispositivos, nós temos despertadores, nós temos tempos e épocas que marcam o nosso tempo diariamente. Mas nós precisamos considerar que, apesar desses marcadores temporais, todos eles, todos, estão submetidos àquele que de fato delimita tempos, estações e épocas, que é o nosso Senhor Deus, o Rei de todo o universo. Israel deveria entender isso e viver isso. Israel não tinha um marcador de tempo simplesmente religioso. Israel vivia seguindo, ou deveria viver, seguindo a voz de Deus, através dos seus profetas, porque Deus é quem regia, quem governava todas as estações do tempo do seu povo, e eles deveriam viver dessa maneira. Tem 2 semanas que nós estamos trabalhando as festas fixas para Israel, e estas festas, elas eram os marcadores de tempo para a nação de Israel, para a maneira que eles deveriam viver, que eles deveriam adorar e que eles deveriam celebrar ao Senhor nosso Deus. E hoje, nesta última parte, nós falaremos sobre as festas do outono. Semana passada falamos das festas da primavera, nós temos aqui o toque das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Nós sabemos que estas festas já se cumpriram em Cristo, por isso que a igreja, a partir de Cristo, não celebra como eles celebravam. Nós sabemos também que estas festas, elas têm a sua aplicação na vida da igreja de alguma maneira, e nós veremos isso nesta manhã, e nós podemos e devemos aprender lições com esses marcadores temporais para Israel, e como eles têm relação com a nossa caminhada hoje, porque você vai ver que há várias conexões com a obra de Jesus no Novo Testamento, relativo
a estas festas. Então nós vamos trabalhar mais uma vez o tema como nós habitamos o tempo. Essa é a parte 3 no capítulo 23. E nós habitamos o tempo de modo adequado, primeiro, de acordo com o verso 23 a 25, estando sempre alertas. Aqui nós temos dois destaques do verso 23 ao 25. Primeiro, o mês sétimo. 7 e os seus múltiplos, porque o 7 simboliza, representa a perfeição, é um número muito usado pelo Senhor para marcar o tempo do seu povo. E o mês sétimo dentro do ano era um mês importante. E nós temos também o toque das trombetas. A trombeta ela era soada todo o início de um novo mês, mas havia esse dia especial, dentro desse mês especial, que essas trombetas eram tocadas com uma ênfase diferente. As trombetas aqui, na verdade, eram chifres de carneiro, o que você conhece hoje como chofar. Tá? E havia, naquele contexto, um outro par de trombetas, que eram trombetas feitas de prata, para convocar o povo para reuniões de instrução. A trombeta feita do chifre do carneiro, que é o chofar, ela foi tocada em alguns momentos cruciais da caminhada do povo de Deus. Foi tocada no Sinai, foi tocada para entrar em Jericó, foi tocada para chamar Israel para a guerra, era tocada no início do ano do jubileu, era tocada no dia da expiação, era tocada quando um rei era aclamado e subia ao trono. Então Israel deveria entender que o toque da trombeta do chofar era um toque que marcava uma estação diferente. Não apenas pelo formato do instrumento, que era literalmente do chifre do carneiro, em contraste com a trombeta que era feita de prata, mas também pelo seu som, que diferenciava e marcava para Israel que eles deveriam se atentar a pelo menos 3 coisas, quando eles ouviam o toque das trombetas. Primeiro, era o momento de preparação espiritual para a adoração a Deus. Era o segundo, o descanso solene. Terceiro, a reunião do povo na presença de Deus, é o que nós vemos aqui do verso 23 ao 25, conforme nós lemos. Então, quando Israel ouvia o som dessa trombeta no mês sétimo, ao primeiro desse mês, eles deveriam levar em consideração: agora é hora de nos reunirmos em adoração àquele que reina soberanamente, e nós devemos celebrar a esse rei soberano como o nosso sustentador, aquele que traz provisão, aquele que traz expiação, aquele que conduz a história temporal do seu povo. E conforme nós lemos na liturgia no Salmo 47, isso era vivido por Israel, porque lá no Salmo 47 diz: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Então era dia de festa, era dia de adoração a Deus, era dia de louvor ao nosso Deus. Mas Israel esvaziou o significado dessa festa. No tempo de Jesus, essa festa ela era entendida como uma festa que marcava o início do ano novo. Era uma das festas da lua nova. E essa festa ela não era mais enfatizada como um momento de preparação para a adoração ao Senhor, um dia de descanso solene diante do Senhor e um dia de reunião do povo na presença de Deus para adoração e para celebração. Não há na Bíblia relatos sobre esta festa em si, mas a história do judaísmo mostra que eles entendem essa festa de uma maneira diferente no tempo de Jesus. Mas o ponto é que Jesus, o relato bíblico, mostra que as trombetas elas tocarão novamente. Apocalipse mostra isso, anunciando juízos, e haverá um dia, quando Jesus voltar, que a trombeta tocará pela última vez. Então, há 2 maneiras de nós vivenciarmos o significado da festa das trombetas na nossa caminhada. O primeiro é estar sempre alerta quanto ao retorno de Jesus. Ele nos avisou que ele voltaria quando nós não sabemos, quando nós não esperamos, e nós devemos nos preparar ou nos manter alerta permanentemente para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos nos atentar, irmãos, ao fato de que a cada dia é como se uma trombeta tocasse, anunciando que nós estamos aqui para adorar e glorificar ao Senhor, e que nós estamos a um dia a menos do nosso encontro com Ele, porque o tempo ele vai passando para Deus num sentido regressivo. Deus já estabeleceu o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo adentrará novamente aos céus com poder e glória para recolher os que são seus.
E a cada dia que passa desse tempo que nós contamos, é um dia a menos. Então, nós celebramos ao Senhor, nós nos reunimos no domingo, que é o dia em que a trombeta soa mais alto, digamos assim, para não só descansarmos, mas para celebrarmos ao nosso Redentor e para olharmos para o futuro, aguardando a volta do nosso Rei e nós assim estarmos junto com Ele para todo sempre. Por isso, a importância de nós cumprirmos o mandamento, conforme já falamos em sermões anteriores, guardando o dia do Senhor como dia de descanso, como um dia de responder à convocação solene para adoração ao nosso Deus. É assim que nós podemos experimentar as aplicações desta festa nos nossos dias. Em segundo lugar, nós precisamos estar sempre alertas quanto à anunciação do retorno do rei. Como eu disse, Israel, na época de Jesus, entendeu essa festa de maneira errada, esvaziou o seu sentido, mas nós precisamos trazer aquilo que ela verdadeiramente significava. Significava a anunciação de que nós estamos na presença do Rei do Universo. Significa que esse Rei está com o seu povo. E uma vez que o som das trombetas mostra isso, povo reunido diante do Deus Redentor, e uma maneira de nós então habitarmos o tempo, entendermos essa habitação do tempo através desta festa, é proclamando o Evangelho. Porque quando nós somos as trombetas, ou os arautos do Senhor nessa terra, nós anunciamos que esse Rei voltará, que esse Rei virá, para que o seu povo reunido se prostre diante dele. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. E nós devemos anunciar, nós devemos proclamar a Jesus Cristo, que Ele é Rei, que Ele é o único que pode salvar pecadores, que Ele é o único que pode de fato trazer, restaurar comunhão com Deus Todo-Poderoso. Nós devemos não só anunciar, mas nós devemos dizer às pessoas que eles devem se arrepender dos seus pecados, que eles devem crer naquele que é o único que pode trazer vida eterna. E todos aqueles que o Senhor destinar para a vida, todos aqueles que o Senhor abrir os seus corações mediante a pregação da palavra, eles crerão, eles se arrependerão dos seus pecados, assim como você se arrependeu um dia e creu em Jesus Cristo para a salvação, para a vida eterna. Então eu penso que uma das maneiras de nós experimentarmos no nosso tempo esta festa é também proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Então nós precisamos pregar, nós precisamos evangelizar, nós já fomos comissionados, nós já fomos enviados e a trombeta está soando continuamente e um dia ela soará finalmente e lá nós estaremos para sempre com o Senhor. Então mantenhamos esse estado de alerta permanentemente, à espera do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós esperamos, nós anunciamos que Ele verdadeiramente voltará e celebraremos festa eterna com o nosso Senhor Jesus. Na sequência desta festa, havia um dia especial, que é o dia da expiação. Veja comigo o verso 26 ao verso 32. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que neste dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Esse era o dia mais importante do calendário de Israel. Nós já falamos sobre isso no sermão do capítulo 16, porque o capítulo 16 marca a transição dentro do livro de Levítico, que é o dia da expiação, o único dia no ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do cordeiro para oferecer sacrifício por ele e pelo pecado do povo. E se Deus aceitasse esse sacrifício, eles seriam perdoados. O sumo sacerdote derramava o sangue do cordeiro na tampa da arca da aliança, no chamado propiciatório, e assim Deus aceitava e perdoava, tipificando o sangue do cordeiro, Jesus Cristo, que entra no Santo dos Santos de uma vez por todas, como diz o autor de Hebreus, e assim oferece o sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Nós já falamos sobre a expiação no capítulo 16, eu quero enfatizar neste momento aqui, aquilo que é central nestes versos, o afligir a alma.
Então, a maneira de nós habitarmos o tempo adequadamente é afligir nossa alma diante do Senhor. Por 3 vezes, Deus ordena isso nestes versos. No versículo 27, ele diz, é santa convocação, afligireis a vossa alma. No verso 29, afligireis a vossa alma, senão serão eliminados do meio do meu povo. E no verso 32, é sábado de descanso solene, então afligireis a vossa alma. E aqui, alma, você precisa entender como a sede do homem. Deus não está tratando com uma parte do homem, com um fragmento do homem. A alma aqui é o equivalente ao coração, que é sede da nossa vida, sede de quem nós somos. Tá? E a ideia aqui de afligir é de humilhar-se, de ter o coração contrito, até com jejum, inclusive. Era uma prática comum nesse dia de afligir a alma. E isso tem relação com o coração que reconhece o seu pecado, que reconhece o quanto esse pecado é odioso diante do caráter santo de Deus. Essa aflição é no sentido de entender a gravidade do pecado e a grandeza da graça de Deus em perdoar este pecado. Então, no dia da expiação, no dia em que Israel deveria celebrar e se alegrar quando o sumo sacerdote saísse de dentro do Santo dos Santos, porque se Deus o matasse lá dentro era porque Deus não tinha aceito o sacrifício, mas quando ele saía de lá, Israel deveria celebrar das portas das suas tendas, que Deus aceitou o sacrifício, que eles estavam perdoados diante de Deus, ao mesmo tempo que eles celebravam, eles deveriam afligir a alma deles diante do Senhor, demonstrando arrependimento e profunda tristeza pelos seus pecados. Inclusive, afligindo-se com um jejum que dispunha o coração deles para a contrição. No livro Fome por Deus, do John Piper, ele vai falar sobre jejum. Ele fala que jejum nunca deve ser para uma barganha com Deus, uma troca com Deus, mas de você, de fato, ter sede de Deus, desejar Deus. E uma das maneiras de nós desejarmos Deus é nos afligindo, nos humilhando sob a sua poderosa mão, reconhecendo a nossa miséria, o nosso pecado e a dependência que nós temos dEle para sermos salvos, para sermos perdoados, para sermos purificados da nossa maldade e da nossa distância da sua santidade. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João. Mas veja bem, muita gente entende essa confissão de maneira equivocada, talvez. Parece que é chegar diante de Deus e falar, e aí Deus, beleza? Perdoa os meus pecados aí, já que o Senhor já fez todo o sacrifício, e é isso, vamos seguir a vida. Isso é uma maneira muito leviana de se pensar sobre os nossos pecados. É claro que Jesus já nos perdoou os nossos pecados, todos eles. E é claro que nós não podemos nos apresentar diante de Deus se não for o sacrifício de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, nós precisamos nos apresentar diante do Deus que é santo, 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 de uma maneira reverente e em contrição e em humildade. Deus abomina o soberbo. Deus dá graça àquele que se apresenta diante dele em humildade. E você percebe que todo culto, ou quase todo culto, tem um momento de confissão de pecados. Obviamente é para nós confessarmos os nossos pecados coletivamente, mas é também para nós aprendermos didaticamente. O que nós fazemos no culto aqui é um aprendizado para o que nós vamos viver na nossa semana. Então nós devemos sim, continuamente nos apresentar diante de Deus em confissão de pecados, mas não uma confissão mecânica, não uma confissão quase beirando a leviandade, de maneira descuidada, despretensiosa. Mas nós devemos reconhecer a nossa miséria profunda. Nós devemos reconhecer que nós, pela graça de Deus, não somos mais escravos do pecado, somos perdoados em Cristo, é verdade, mas os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. Faz pouco caso do sacrifício de Deus, de Cristo. E nós devemos nos achegar diante de Deus, afligindo a nossa alma, em humildade diante de Deus. Esse é o caminho correto, para que sejamos aceitos diante do Senhor. Soberbos não serão aceitos, mas contritos e abatidos de coração. Por isso, habitar o tempo, reconhecendo a maravilhosa graça de Deus em Cristo, em nos perdoar os pecados, é afligindo a nossa alma por causa dos nossos pecados. Nós não somos mais escravos do pecado por causa da obra de Cristo Jesus, mas nós ainda pecamos, nós ainda somos pecadores, até aquele dia que Jesus irromperá a história novamente, e aí nós seremos plenamente livres da influência do pecado. Até lá,
nós precisamos não apenas reconhecer os nossos pecados, mas afligir a nossa alma diante do Senhor, porque nós pecamos de várias maneiras possíveis e nós caminhamos de maneira equivocada. Veja comigo a maneira de afligir a alma diante do Senhor. Esdras, capítulo 9, versos 5 a 15. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Então, na hora da oferta da tarde, saí do meu abatimento com túnica e manto rasgado, caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor meu Deus e orei. Meu Deus, estou muito envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande, por causa das nossas iniquidades. Nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada, ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros. Agora, porém, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente, dando-nos um lugar seguro no seu lugar santo. Dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio na nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão. Ele demonstrou amor leal para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar ruínas, bem como nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra em que vocês entram para dela tomar posse está contaminada pelas práticas detestáveis dos seus povos. Com essas práticas eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem tomem as filhas deles para os seus filhos. Nunca procure o bem-estar e a prosperidade destes povos, para que vocês sejam fortes, desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os filhos como herança eterna. Depois de tudo que nos aconteceu por causa das nossas más obras e de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos que os nossos pecados mereciam, ó Deus, ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos, casando-nos com as mulheres destes povos de práticas detestáveis? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo, até hoje nos deixaste sobreviver como remanescentes. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. É assim que Esdras se apresenta diante de Deus, afligindo a sua alma pelo pecado do povo, pelo pecado de Israel. Nós devemos nos apresentar diante de Deus, irmãos, afligindo a nossa alma, porque nossos pecados nos separam do Senhor. Ele é santo, e nós só podemos nos achegar diante dele por causa da obra de Jesus. Está rolando um vídeo aí na internet, e compartilharam aí no Instagram, um recorte de uma palestra do reverendo Josafá Vasconcelos, em que ele fala dos puritanos numa prática de agonizar em arrependimento. E aí Josafá Vasconcelos fala lá que era uma experiência profunda de tristeza pelo pecado que levava homens a chorar diante de Deus dias e dias, e reverendo Josafá conclui que a nossa geração não sabe o que é isso, porque nós aprendemos a nos apresentar diante de Deus de maneira mecânica, de maneira a não entender a dimensão da graça de Deus em perdoar pecados, e entender a dimensão de que nós somos pecadores, e de que nós merecíamos ir ao inferno, se não fosse a sua misericórdia no sacrifício do Cordeiro, Jesus Cristo, nosso Redentor. A maneira correta de nós habitarmos o tempo é de afligir a nossa alma também diante de Deus. Há várias maneiras de nós habitarmos o tempo, e uma delas é assim, nos colocando diante de Deus, procedendo humildemente diante de Deus, reconhecendo a nossa miséria, irmãos, reconhecendo a odiosidade dos nossos pecados. Isso não diminui o sacrifício de Jesus, pelo contrário, isso enfatiza, isso engrandece, isso exalta o sacrifício de Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você chorou diante de Deus pelos seus pecados? Pense. Ou tem tanto tempo que você mecanizou a sua confissão de pecados que você nem se lembra mais a última vez que você de fato ponderou diante de Deus quais foram os pecados que você cometeu nesse dia? Pense nisso.
Qual foi a última vez que você jejuou em aflição de alma pelos seus pecados? Ou você tem, quando jejuado, por interesses variados, menos para ter uma vida mais santa diante de Deus? Qual foi a última vez que você de fato se arrependeu dos seus pecados? De modo que você os odiou, de modo que você está lutando bravamente mediante o Espírito que habita em você, na dependência desse Espírito e da obra de Jesus Cristo, para se livrar deste pecado. Pense nisso. Essa é a maneira de nós habitarmos o tempo. Agora eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Quando nós falamos deste assunto, você não deve confundir isso com a penitência do catolicismo romano. Ok? A penitência do catolicismo romano diz que a penitência é um sacramento e que a pessoa ela deve não só reconhecer e detestar o pecado, mas ela deve confessar isso a um sacerdote. E esse sacerdote dará instruções para que a pessoa faça rezas e seja perdoada. A Escritura Sagrada mostra que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu achei muito pertinente o sinal de Libras. A pedra é quem? É Jesus. A igreja está fundamentada sobre Jesus Cristo. É Ele que é o nosso sumo sacerdote. É diante dele que nós vamos e confessamos os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque Ele entrou no Santo dos Santos. Ele ofereceu o sacrifício definitivo para que nós fôssemos libertos, perdoados, purificados e santificados. Então, o afligir da alma do crente não é pagar uma penitência, é se colocar humildemente diante de Deus, reconhecendo quem somos, quem o Senhor é e a grandeza da salvação e do perdão em Cristo Jesus. É assim que nós habitamos o tempo, afligindo as nossas almas diante do Senhor. A última festa que marca as estações do tempo é a festa dos tabernáculos, que trazia um lembrete importante. Nós somos peregrinos nessa terra. Então, a terceira maneira de nós habitarmos o tempo, de acordo com o texto, é viver como peregrinos. Verso 33. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, 7 dias oferecereis oferta queimadas ao Senhor, ao dia 8º tereis santa convocação, oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, é reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Até aqui tudo que já aconteceu, já vinha acontecendo regularmente no culto de Israel. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifícios, libações, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Até aqui tudo normal, tudo de praxe dentro do culto de Israel. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor. Por 7 dias, cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Qual que é a finalidade da festa? Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, essa festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, era para que o povo não se esquecesse de que eles peregrinaram pelo caminho do deserto, o Senhor os sustentou ali, e para que eles entendessem que nem aquela terra era o lugar definitivo da habitação deles. E nós vamos ver isso a partir do Novo Testamento, quando nós encontramos ali a palavra que diz que nós ainda aguardamos um descanso futuro que nem foi cumprido para aquele povo, porque nós aguardamos redenção de toda essa terra nas quais nós habitaremos. Então, aquela era uma festa de estruturas temporais, as barracas, com
uma ideia futura ou eterna, mirando aquilo que é eterno. Aquela festa marcava o final das colheitas de outubro, tá? Eles celebravam a provisão de Deus, ao mesmo tempo que temporariamente eles privavam a si do conforto dos lares na terra de Canaã para viver o passado, reviver o passado, experimentando a provisão de Deus no presente e olhando para o futuro, quando eles teriam habitação definitiva com o Senhor. E foi nessa festa dos tabernáculos que Jesus se colocou como aquele que deve ser buscado, porque é ele que traz de fato morada definitiva para o seu povo. Na tradição judaica do tempo de Jesus, nesta festa, no último dia da festa, o levita saía do templo com a jarra de ouro bonita, ia lá no tanque de Siloé, descia a rua, pegava a água do tanque de Siloé, voltava e todo mundo ali que estava participando da festa, abrindo um corredor para ele passar e vendo a cena toda. Aí ele chegava no templo e derramava sobre a base do altar aquela água, marcando o fim da festa dos tabernáculos. João capítulo 7, o que está registrado lá? No último dia, o grande dia da festa, que era a festa dos tabernáculos, Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Na festa dos tabernáculos. Jesus está dizendo, não é esse ritual aqui que traz vida para vocês. Não é esse ritual aqui que traz o Espírito Santo. Porque a ideia da tradição era que o ritual ia fazer o cumprimento da vinda do Espírito Santo, conforme prometido em Joel, naquele tempo. Não é o ritual. Sou eu. Eu sou a fonte da água da vida. E aí, neste mesmo momento da festa, havia uma outra tradição que era noturna. Eles colocavam 4 candelabros de aproximadamente 25 metros de altura no pátio das mulheres do templo. O pátio das mulheres era externo, então iluminava bem ali ao redor. E é neste momento que João 8,32 registra que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E você sabe que lá em João 14, Jesus falou com seus discípulos: eu vou preparar o quê? Morada para vocês. Mas eu vou voltar para que vocês vivam comigo nesta morada. Então, meus irmãos, a festa, ela traz à memória repetidamente que nós somos peregrinos. Porque o nosso Senhor, aquele com quem nós habitaremos eternamente neste novo céu e nova terra restaurados, ainda voltará para nos buscar. Até lá, Ele já nos deu da água da vida, Ele já nos deu do seu Santo Espírito, e Ele nos ilumina o caminho neste mundo, em trevas, até aquele dia em que nós nos encontraremos com Ele. Então veja, aquele que manifestou a sua presença gloriosa numa tenda provisória no deserto, é aquele que habitou com o seu povo na encarnação do seu Filho, habita agora conosco mediante o seu Santo Espírito, e por fim trará a restauração do novo céu e da nova terra, nos quais nós habitaremos eternamente com Ele, com a Trindade Santa. Até lá, nós habitamos o tempo de modo adequado, vivendo como peregrinos, enxergando que nós estamos aqui como peregrinos. Essa terra ainda não é o nosso lugar final. Será o lugar final quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas. Mas veja, Ele já nos deu do seu Espírito, da certeza, da sua luz, para que nós caminhemos essa peregrinação, firmes no Senhor. Como é que nós podemos viver as lições da festa dos tabernáculos? Primeiro, não ame as coisas deste mundo. Não ame as coisas deste mundo. Você não é deste mundo. As coisas desse mundo passam, como diz o Senhor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amemos ao Senhor sobre todas as coisas. Segundo, fique com a sua mochila nas costas. Isto é, fique sempre pronto para o dia em que nós partiremos, para de fato vivermos nesse novo céu e nova terra. Terceiro, seja grato pelas bênçãos que Deus tem nos dado. A festa também trazia essa ideia no fim da colheita. Agradecer a Deus porque Ele nos abençoa, nós já falamos sobre isso, da provisão de Deus. Mas principalmente, especialmente pelas bênçãos espirituais que você já recebeu em Cristo Jesus. Ele já te deu tudo o que você precisa para peregrinar por essa terra.
Em Cristo Jesus, o crente já tem todas as ferramentas, todas as armas, todas as bênçãos espirituais das quais ele precisa para viver até que Cristo volte. Tudo nós temos em Cristo. E quarto, nós precisamos olhar sempre para Jesus nessa peregrinação. Como disse Paulo, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, na fé, na vida, na prática, nós precisamos habitar o tempo com o alvo em Cristo Jesus. É assim, meus irmãos, que nós devemos caminhar, porque é Ele que marca o nosso tempo. Não é o seu relógio, não é o seu celular, não é o homem. É Cristo que marca o nosso tempo nesta vida e para a eternidade. Eu quero concluir lembrando a vocês que nós vimos então nesses 3 sermões que nós habitamos o tempo com descanso, com adoração, com celebração, com gratidão, com proclamação, com tantas outras coisas que nós experimentamos na caminhada com o Senhor. As festas ensinavam isso para Israel. E as suas aplicações, o seu significado para nós, nos ensina que o mesmo Deus continua nos convocando para viver todas estas coisas. Que nós experimentemos, ou aprendamos, aliás, a experimentar o tempo da maneira adequada. Não olhando para o relógio do nosso coração enganoso, para o relógio dos homens, mas para o tempo do Senhor. É Ele que nos deu essa vida para habitarmos hoje. Nós habitamos o tempo como peregrinos, andando humildemente com Deus, nos preparando para o seu retorno e proclamando a Cristo, que é o único que pode nos salvar. Então que nós nos lembremos, por fim, irmãos, que não é o relógio que vai ditar essas coisas. É a voz do Rei do Universo, que dita a nossa caminhada. E nós, como povo que é guiado por aquele que é Senhor do tempo, que nós ouçamos a sua voz e a obedeçamos, caminhando dia após dia, e como já foi dito várias vezes aqui, um marcador importante do Senhor para nós é o domingo, dia de santa convocação, dia de comunhão e adoração do povo do Senhor, como nós estamos aqui, e que nós continuemos celebrando festas fixas ao Senhor, como esta que estamos celebrando agora, em o nome dEle, para a glória dEle e para a nossa própria habitação do tempo, de maneira adequada. Amém.